Volume 24. Capítulo 5. Rei Abissal Vita. Aag. Levantei-me, ofegante, e olhei ao meu redor. Vi uma fogueira e uma floresta desconhecida iluminada pela luz da fogueira. A lua e as estrelas brilhavam no céu, insetos chiureavam ao longe. Meu coração batia forte. Meus braços pareciam pesados e dormentes, como se eu estivesse cerrando os punhos ou como se minha circulação tivesse sido cortada enquanto eu dormia. Minha boca estava tão seca que minha língua grudou no interior da boca. Era uma sensação nojenta. "O que é de errado?", disse uma voz. Levantei meu pescoço e vi uma mulher. Ela estava ajoelhada ao meu lado, olhando para mim com uma expressão preocupada. Ela tinha cabelos loiros lisos e olhos confiantes. Não era uma bomba, mas era magra e de boa aparência. "Sarah. Você deu um pulo de repente. Sonho ruim? Um sonho ruim?" "Ah, sim. Talvez." Senti como se tivesse tido um sonho estranho. Mas não conseguia me lembrar do que se tratava o pesadelo. Eu tinha certeza de que devia ter sido um pesadelo, mas então ele se esvaiu de mim. Os sonhos são assim. Mantenha a calma, ok? Vamos entrar no labirinto amanhã. Ninguém vai achar graça se você errar a coisa real porque está sem sono. Eu sei disso. Não que eu consiga imaginar você fazendo besteira a ponto de matar um membro do grupo ou algo assim, disse Sarah, rindo. Ela se sentou ao meu lado, batendo os ombros comigo. Coloquei meu braço em volta dela e ela encostou a cabeça em meu ombro. Ela tinha um cheiro agradável. Nós também vamos nos aposentar quando isso acabar, não é? Sim. Sarah e eu não éramos apenas aventureiros em uma festa juntos. Éramos amantes e noivos. Essa exploração do labirinto seria nossa última. Estávamos planejando nos aposentar como aventureiros e nos casar. Como acabei ficando com ela? Não é uma história muito longa. Aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos de idade. Muita coisa havia acontecido. Eu havia desistido da minha vida e estava apenas conseguindo me arrastar. Meu espírito estava no fundo do poço. Eu era uma casca de mim mesmo enquanto procurava a Zenith. Era assim que eu estava quando entrei para o grupo contra a flecha. No início, achei que já estava farto de estar em um grupo e fui frio com Sarah e os outros. Mas todos me trataram com gentileza, especialmente Timothy, seu líder, e sua segunda em comando, Suzanne. Acabamos trabalhando juntos na mesma cidade por um tempo. Sarah era a única que era indiferente a mim, até que um incidente provocou uma mudança repentina. Resumindo, eu salvei sua vida e ela se apaixonou por mim. Sarah era uma mulher assertiva, muito reservada na superfície, mas não tentava esconder sua afeição. Ela se movia rapidamente, então nosso relacionamento também esquentou rapidamente. Quando passei uma noite com Sarah, eu ainda achava que não gostava muito dela. Eu a havia notado, mas mantive distância dela. Acho que isso se devia ao fato de eu ter sido virgem em minha vida passada. Talvez tenha sido por isso que nos apaixonamos tão naturalmente. O atrito natural de ela empurrando e eu me afastando. Cruzamos essa primeira linha logo no início, mas depois disso, à medida que eu a conhecia cada vez melhor, meus sentimentos por ela se desenvolveram sem pressa. Foi por isso que durou tanto tempo. Nós dois continuamos a nos aventurar nas garras de um novo amor. Elinalise foi a razão pela qual as coisas mudaram. Ela me deu a notícia de que Zenith estava viva e que Paul, Talrand e Gies estavam trabalhando para resgatá-la. Decidi imediatamente apoiar Paul. Sarah e eu saímos do Contra-Flecha e fomos para o continente Begarit. A missão de resgate foi um insucesso absoluto, e então voltamos para casa. Então Zenith me disse: "Quero que você viva por si mesmo", e assim Sarah e eu continuamos a nos aventurar. Agora já havíamos desbravado 5 labirintos altamente desafiadores como um grupo de aventureiros de nível S. O mundo inteiro sabia sobre nós. "Ei, Rudeus!" Sarah chamou. "Rum?" Ela deu uma risadinha. "Nada", disse ela. Adorei o sorriso dela e, impulsivamente, toquei sua bunda.
Sara concordou com minhas travessuras sem resistência. No passado, ela teria me encarado, mas agora isso era apenas parte de nossa afeição física padrão. Olhávamos nos olhos um do outro, com nossas mãos em nossos corpos. De repente, algo passou pelo rosto dela. Sara parecia desconfortável. Quando deixarmos de ser aventureiros, você acha que vamos conseguir? Perguntou ela. Você está falando disso agora? Está com medo? Vamos nos casar e nos estabelecer. Isso significa ser mãe também, certo? Cozinhar, limpar e lavar, e criar um filho. Não sei se consigo fazer isso. Tudo bem. Eu farei isso, então. Você pode continuar fazendo aquilo em que é boa. Você fará. Eu vou. Sara ainda estava nervosa com a ideia de formar uma família. Ela sempre foi uma aventureira, não conhecia outro modo de vida. Suas preocupações sobre como ela lidaria com o fato de se tornar esposa e mãe de repente e de ser obrigada a fazer o trabalho doméstico surgiram várias vezes. Não é que eu não entendesse como ela se sentia, mas eu havia reencarnado, eu tinha lembranças de minha vida anterior. Quando morri, as expectativas culturais do Japão começaram a mudar no sentido de esperar que homens e mulheres assumissem um papel ativo no cuidado dos filhos. Eu não sentia nenhuma necessidade de me preocupar com o fato de Sara fazer todo o trabalho doméstico. Poderíamos até mesmo fazer com que ela trabalhasse e eu fosse um marido que ficasse em casa. Mesmo quando eu disse isso a Sara, ela não pareceu convencida. Não vale a pena se preocupar com o futuro. Temos apenas que dar tudo de nós em cada momento. Você diz isso, mas tudo que lhe interessa é a noite após o casamento. E isso não é verdade. Mentiroso. A propósito, meus olhos estão aqui em cima, disse Sara, depois deu uma risadinha. Ela estava provocando, mas seu tom era suave. Ok, para ser sincero, eu tinha algumas expectativas em relação à vida de casado, apenas nós dois, apaixonados, em uma casa onde ninguém nos incomodaria. Uma vez que fôssemos marido e mulher, não importaria se ela engravidasse. Todas as restrições estavam fora de cogitação. Estaríamos trabalhando duro para ter um filho para mim e um neto para Paul. Enquanto eu tentava pensar em como responder, Sara se inclinou para sussurrar em meu ouvido. Mas eu quero ter 3 filhos. Ela então ficou muito vermelha e desviou o olhar. Acho que ela se envergonhou um pouco. Para ela, foi um convite ousado. De qualquer forma. Estou indo para a cama. Você fica de guarda. Entendido. Boa noite. Boa noite. Ela me deu um leve soco no ombro e depois voltou para seu próprio saco de dormir. Consciente de que estava sorrindo, joguei outro tronco na fogueira que estava diminuindo, então, com um sobressalto, percebi que outro membro do grupo, que deveria estar dormindo, estava me observando de onde estava. Ei, disse ele, sentando-se lentamente. Seus cabelos longos e claros estavam amarrados no pescoço. Ele me deu um aceno lânguido. Paul. O que está dizendo? O que Paul está fazendo aqui? Ele deveria estar morto. Não, ele não estava morto. Eu não poderia matá-lo tão facilmente. Depois de resgatar Zenith do labirinto de teletransporte, ele se mudou para o Reino Azura com ela, e eles estavam trabalhando duro para reconstruir Fitoa. Eles me mandaram embora alegremente quando decidi me tornar um aventureiro. No entanto, quando surgiu essa missão de exploração do labirinto, Paul se intrometeu, dizendo: vocês, crianças, estão sozinhas. Eu ficaria muito preocupado. Sim, foi assim que aconteceu. Sem dúvida. Pai, é nojento bisbilhotar as pessoas. Bisbilhotar. Do que esse seu cérebro sonolento está falando? Oh, vamos lá. De qualquer forma, vocês dois têm um bom relacionamento. Você vai se casar com ela. Esse é o plano. Pai, você estava lá quando eu a apresentei, não estava. Não, eu não estava. Ele definitivamente esteve lá. Isso foi estranho. Talvez eu ainda estivesse meio dormindo. Mais importante ainda, continuou ele, você não está se esquecendo de algo?
Esquecendo? Por que você desistiu de si mesmo antes de conhecer Sarah? Por quê? Bem, isso é. Espere, porque foi de novo. É isso mesmo, Rungerd tinha me acompanhado até Fitoa, depois eu acordei e não havia ninguém lá. Ah. Mas Rungerd, Paul zombou. Você não consegue nem se lembrar de uma coisa simples como essa. E você diz que vai se casar. A provocação de Paul estava começando a me irritar, então me levantei e fui até ele. Qual é o seu problema aqui? Você veio aqui só para dizer isso? Ei, não estou dizendo isso porque gosto disso. Então o quê? Comecei, agarrando Paul pelo peito de sua camisa. Mas então eu vi. Não é óbvio? Perguntou ele. A metade inferior de Paul estava faltando. A Ag. Eu me levantei. Quando meus olhos se abriram, eles se depararam com a visão de um quarto desconhecido. Vi um cobertor macio cobrindo minhas próprias pernas, depois a porta do quarto e uma janela entreaberta que deixava entrar uma brisa suave. Atrás de mim, havia um travesseiro de sementes de treante e uma estatueta artesanal no criado mudo. Essa era uma cama familiar. Eu estava em minha casa na cidade mágica de Sharia. Eu estava ofegante. Tive a sensação de que havia tido um sonho estranho. O que foi? Eu não conseguia me lembrar sobre o que era o sonho. Só que deve ter sido um pesadelo, ou eu não teria me levantado assim. Os sonhos são assim. Mum. Levantei-me da cama e me estiquei. Hoje estava um dia lindo novamente. Logo o verão terminaria e daria lugar ao outono. Eu mal podia esperar. Enquanto eu descia as escadas, duas crianças passaram correndo por mim. Eles tinham cabelos castanhos escuros e orelhas de fera. Cuidado, senão vocês vão cair, gritei atrás deles. Oh carai! Eles correram para o quarto e eu continuei descendo até o primeiro andar. Desci o corredor até a sala de jantar. Uma mulher estava lá, preparando o café da manhã. Suas curvas voluptuosas estavam enfiadas em suas roupas simples, mas elas não conseguiam contê-la. Sua bunda aparecia na parte de baixo da saia, junto com uma cauda. Quando entrei na sala, suas orelhas pontudas se contraíram e ela se virou. Bom dia, Linnea, eu disse. Bom dia, disse Linnea. Ela parecia um pouco brusca. Senti uma pontada daquele vago mal-estar que se tem depois de um sonho desagradável. Fui até ela e a abracei. Oh, Linnea, eu disse. Linnea era minha esposa. Como acabamos nos casando novamente? É isso mesmo, pensando bem, foi quando éramos estudantes. Eu estava preocupado com minha disfunção erétil e fazendo de tudo para tratar meu garotão. Foi quando conheci a Linnea e a Porcena. Elas eram jovens, frescas e cheias de energia selvagem. Nós brigamos, depois eu as amarrei e tirei suas roupas, mas, mesmo assim, minha disfunção erétil persistiu. Passou-se um ano e mais outro, e a cada encontro na sala de aula e na cafeteria, nós nos notávamos um pouco mais. Por fim, as duas se tornaram mais abertamente atraentes. Meu garotinho começou, lenta mas seguramente, a reagir. Foi no outono de seu 7º ano na universidade que me recuperei totalmente. As duas estavam no cio e entraram correndo em meu quarto, incapazes de se conter. Isso me fez voltar atrás. Que noite! No dia da formatura, Linnea e Porcena lutaram e Porcena venceu. Porcena voltou para a grande floresta, e Linnea veio morar comigo. Desde então, todo outono nós fazíamos um bebê. Ai! Depois de colocar meus braços ao redor de Linnea, comecei a apertar seus seios, mas ela agarrou minha mão. Somente quando estou no cio. Essa é a regra, você não entende. Vamos lá, é só um abraço. Não vai parar só com um abraço, não com você. Uma esposa não é escrava sexual de seu marido, miau. Não estou tentando transformá-la em uma. Suspirei e me sentei à mesa. Linnea sempre foi assim. De acordo com alguma regra dos homens fera, eu só tinha permissão para dormir com ela quando ela estava no cio. Quando isso acontecia, ela vinha direto para mim. Quando Linnea estava no cio,
Seus desejos de fazer bebês eram mais do que suficientes para satisfazer meu desejo sexual. E aqueles bebês? Super fofos. Esse não era o problema. Um pouco mais de toque não parecia fazer mal, só para mostrar que nós nos amávamos. O café da manhã está pronto, miau. Linia chamou, batendo em uma panela vazia. Oh carai! As crianças desceram correndo do andar de cima. Não eram apenas as duas de antes, eram 12. Os homens fera tinham 2 ou 3 filhos a cada gravidez, então estávamos lotados até o teto. Quase todos os cômodos da casa tinham uma criança agora. Coma e comece a trabalhar, miau. Suas pupilas estão esperando, miau. Linia me provocou. Está bem, está bem. Comecei a tomar meu café da manhã. Ela era uma ótima cozinheira. Quando nos casamos, tudo que ela sabia fazer era grelhar carne, cozinhar peixe em fogo brando e ferver legumes, mas nos últimos anos ela aprendeu todos os tipos de pratos charianos. O sabor era um pouco insosso, mas ela era de uma raça diferente com papilas gustativas diferentes. Não havia como evitar. Obrigado, eu disse quando terminei. De nada. Vesti minhas vestes e fui para o trabalho. Eu havia entrado para a Guilda dos Magos logo após a formatura e agora era professor na Universidade de Magia. Eu dava aulas de magia não vocal. Era um estilo extremamente prático, por isso meu curso era muito popular. Se eu estabelecesse meu método de ensino de magia não vocal e meus alunos se saíssem bem, eu poderia estar buscando uma vice-diretoria ou até mesmo uma diretoria no futuro. Vou embora, eu disse. Tenha um bom dia de trabalho, miau. Com isso, fui em direção à porta da frente. Outro dia, trabalhando duro para minha esposa e meus filhos. A porta da sala de estar estava entreaberta. Senti que havia alguém lá dentro. Alguém que eu conhecia tão bem que chegava a doer. Abri a porta como se alguém tivesse me chamado e vi um homem. Ele estava sentado no sofá, de costas para mim, com um braço apoiado no encosto do sofá. Seu cabelo castanho claro estava amarrado para trás, na altura do pescoço. Ele se virou. Oi! Era o Paul. O que ele estava fazendo aqui? Ele não estava morto. Então me lembrei, ele não estava morto. Ele havia desistido do labirinto de teletransporte e voltado para casa. Depois viemos para a cidade mágica de Sharia, onde ele morava perto. Sim, foi assim que aconteceu. Lilia e Norrin também estavam morando na casa de Paul. Paul me culpava por não ter ido salvá-lo, mas agora nos dávamos bem. Foi assim que a história se desenrolou. Sem dúvida. Você tem uma esposa adorável. Uma esposa adorável. Eu repeti. Não é como se essa fosse a primeira vez que você a vê. Não, é a primeira vez, disse Paul, sorrindo amplamente e balançando a cabeça. Você está feliz assim? O quê? O que está tentando dizer? Nada em particular. Só estou perguntando se você sente que está faltando alguma coisa. Não está faltando nada. Linia era uma boa esposa. Claro, o fato de que ela só me deixava tocá-la dentro de um determinado período de tempo todos os anos não era o ideal, mas não era algo ruim o suficiente para reclamar. Ela entraria no cio a qualquer momento, e então estaríamos ambos em cima um do outro. Ela me daria mais carinho do que meu corpo poderia suportar. Depois, ela engravidaria de mais 2 ou 3 filhos. Meus instintos masculinos estavam mais do que satisfeitos. Havia momentos em que eu queria mais, mas, se considerarmos que estávamos amontoando tudo em um único período do ano, isso não era grande coisa. Meu trabalho também estava indo bem. Eu era um professor popular na universidade. Minhas aulas eram elogiadas por estarem entre as melhores da escola. Meus alunos me adoravam e eu era um colega respeitado. Eu era super bem-sucedido e meu futuro era brilhante. Sim? Não está faltando nada, não é? Bem, isso é um alívio. Mas você não está se esquecendo de algo? Perguntou Paul. Sua voz era suave,
como se ele estivesse repreendendo uma criança estúpida, mas soava como uma acusação. E aquele seu trabalho, por exemplo? Quem você imitou para fazer com que todos aqueles alunos e professores gostassem de você? Bem, isso é. Quem foi mesmo? Achei que tinha visto algo azul disparar na minha frente e balancei a cabeça para limpar. Mas a discórdia em minha mente só se intensificou. Alguém lhe ensinou, certo? Ele me pressionou. Sobre como ter sucesso no mundo. Qual é o seu problema? Apenas diga o que você quer dizer. Deixando minha raiva tomar conta de mim, fui até o sofá. Dei a volta nele para encarar Paul, agarrando a frente de sua camisa. Então, congelei. Tudo bem, eu vou dizer, disse Paul. Eu já estou morto. A metade inferior de Paul estava faltando. Aag. Pulei da cama, ofegante. Minha garganta estava seca e minhas costas estavam encharcadas de suor. Que sonho horrível. Eu tinha tido um sonho inacreditável. O que foi isso? O que foi isso? Esse foi um pesadelo e tanto. Murmurei. Há algo errado? Acabei de ter um sonho estranho. Na época em que estávamos na Universidade de Magia. Linnea, aquela mulher fera, estava lá, certo? Em meu sonho, éramos casados e tínhamos até filhos. Eu era um professor que ensinava magia não vocal às crianças. Isso é um pesadelo? Foi um pesadelo? Agora que ela disse isso, talvez não tenha sido um pesadelo. Linnea e eu passávamos um curto período do ano fazendo bebês apaixonados e, no restante do tempo, eu cuidava das crianças e ensinava magia aos meus alunos. Era uma vida modesta, mas boa. E ainda assim. Sim, era, disse eu, observando minha esposa descer de nossa cama de dossel com olhos sonolentos. Ela era uma deusa da beleza. Tinha a altura perfeita, nem muito alta nem muito baixa. Seus seios tinham o tamanho perfeito, nem muito grandes nem muito pequenos. Sua bunda era pequena, mas combinava perfeitamente com sua altura e seus seios. Ela era magra no geral, nem magra nem flácida. O efeito não era mediano, era extraordinário. Seu corpo era a definição de bem proporcionado. A única coisa que estava fora do lugar no momento era sua cabeça de cama. Seu cabelo loiro, normalmente esvoaçante e bonito, estava um pouco bagunçado. Isso não diminuía em nada o seu charme. Seu cabelo rebelde lhe dava o charme de uma mulher adulta. Em uma palavra, ela era sexy. Saber que seu cabelo estava daquele jeito por causa do que tínhamos feito na noite passada tornava tudo 30% mais sexy. Eu me casei com uma mulher maravilhosa e estou em uma posição em que posso ter tudo o que eu poderia desejar. Eu não suportaria ser professor em uma cidade no meio do nada. Ei! Você está me elogiando, por acaso? Bom trabalho, disse minha esposa, Ariel Anemoyazura. Talvez você anseie por esse tipo de vida, continuou ela. Ultimamente, tem havido muitos assuntos urgentes do governo, não é mesmo? A vida da família real certamente não é fácil. Em nossos trabalhos, até mesmo as menores coisas trazem consigo uma grande responsabilidade, mas não há garantia de que nossa felicidade será suficiente para fazer essa responsabilidade valer a pena. Uma pessoa só pode experimentar uma quantidade limitada de felicidade. Você acha que sim? Imagino que em sua cidade do interior, trabalhando como professor, cercado por seus filhos, o equilíbrio entre felicidade e responsabilidade era muito diferente de sua vida como membro da realeza. Talvez, em vez de uma mulher como eu, uma garota como Linnea seja mais do seu agrado. Isso era ridículo. Ariel era a mulher definitiva. Impecável. Ela corrigia sutilmente minhas falhas e até mesmo me tratava com respeito em público. Ela não mencionava o que eu fazia com outras mulheres e me deixava ter concubinas. Além disso, ela era boa em seu trabalho. Todos confiavam nela. Ela era a líder ideal, um ídolo do povo. Só que talvez ela tivesse alguns defeitos. Ela era argumentativa e valorizava demais a lógica em detrimento da emoção. Suas manias também eram um pouco únicas. Ontem à noite. Não vamos entrar nesse assunto.
Isso não poderia ser considerado um defeito, pelo menos, não para mim. Me desculpe. Deixei minha boca fugir um pouco de mim, perguntou ela. Não, eu só estava pensando que você poderia estar certa. Por favor, diga-me se precisa de uma folga. O reino está mais estável hoje em dia, então posso dispensá-lo para uma pequena pausa. Você poderia fazer uma viagem. Talvez seja bom levar uma de suas concubinas. Se eu tivesse alguma folga, gostaria de passar o dia inteiro com você em meus braços. Ah, você, disse ela. Sempre brincando. Estou falando sério. Quanto tempo se passou desde que Ariel e eu dormimos juntos pela primeira vez? No início, eu tinha tomado muitas concubinas e abraçado a devassidão, mas, atualmente, isso estava ficando sem graça. Ela era a única que eu precisava. Se você me perguntasse o que me deixava mais feliz na vida, teria de ser o fato de poder fazer o que quisesse na cama com Ariel, Anemo e Azura. Tudo bem, vamos reservar um dia para isso em breve, disse Ariel, rindo levemente enquanto sua dama de companhia a vestia. Eu também me levantei e abri os braços. Uma segunda dama de companhia veio imediatamente para o meu lado. Ao ver as duas dividindo eficientemente a tarefa de nos vestir, eu realmente me senti importante. Senti uma pontada de nostalgia por meu tempo na Universidade de Magia. Eu havia entrado na universidade e depois conheci Ariel. Apesar de ter se saído pior em uma luta política e ter sido expulsa de seu reino, ela estava destemida e reunindo aliados. Ela me procurou, a única pessoa na Universidade de Magia que podia realizar magia não vocal. Mesmo assim, ela era linda e carismática. Eu era frio com ela, em parte porque isso aconteceu quando eu estava sofrendo de disfunção erétil. Foi quando ela me curou que as coisas mudaram. Seu método era um pouco rude. Ela usou um afrodisíaco para me forçar a ficar excitado e a me aproximar dela. Na época, não percebi que tudo havia sido planejado por ela. Achando que tinha feito algo horrível, tornei-me seu aliado por culpa e desejo de expiação. Eu era como um guarda-costas especialmente forte. Eu não tinha nenhum privilégio especial, estava lá apenas para proteger Ariel. O que começou a mudar isso foi, é claro, o tempo que passei perto dela. Ariel sempre se esforçava ao máximo para fazer o papel da realeza. Às vezes, porém, ela me deixava vê-la como a jovem vulnerável que era. Pouco a pouco, fui me apaixonando por ela. Não vou negar que tive pensamentos impuros desde o início, mas não foi apenas por seu corpo, também me apaixonei por sua alma. Meu colega guarda-costas Luke e eu nos desentendemos várias vezes. Acho que ele tinha seus próprios sentimentos pela Ariel. Luke morreu na guerra no Reino Azura, enquanto Ariel e eu sobrevivemos. Finalmente, confessei meus sentimentos a Ariel, e consegui tudo o que queria. Eu tinha a melhor mulher do mundo e o melhor país do mundo. Eu me tornei o rei do Reino de Azura. Rudeus Anemo e Azura, rei de Azura. Esse era quem eu era. Na verdade, eu era apenas uma extensão da Ariel, seu fantoche. Ela disse que só fazia dessa forma porque as coisas corriam melhor do que se ela assumisse a liderança como rainha. Eu era originalmente de uma linhagem sanguínea muito bem classificada no Reino de Azura, então ninguém se opôs. No mundo, eles me chamavam de Rei Mago Rudeus. Talvez eu pudesse encontrar um aumento de poder em algum lugar e ganhar mais alguns premodificadores. Tornar-me o Super Mega Rei Mago Rudeus. Admito que não tinha certeza absoluta se Ariel me amava ou não. Não conseguia afastar a sensação de que ela estava me usando apenas pelo meu poder e posição. Afinal, ela só havia se casado comigo para facilitar a governança tranquila da nação. Minha inquietação com relação a isso era parte do motivo pelo qual eu tinha um número tão grande de concubinas. Recentemente, comecei a pensar que não importava quais eram os verdadeiros sentimentos de Ariel. Desde que nos casamos, Ariel insistia resolutamente que me amava. Ela era uma pessoa esforçada. Ela estava se esforçando. Era possível que fosse um amor falso, mas era o suficiente para me satisfazer. Talvez eu estivesse sendo enganado,
Mas que posição agradável para ser conduzido. Por outro lado, se eu me tornasse mais um obstáculo do que um recurso, Ariel provavelmente se voltaria contra mim. O fato de isso acontecer dependia do esforço que eu fizesse. Eu sabia que era melhor trabalhar duro. Tudo bem, vamos lá, disse Ariel. Há outra montanha de negócios do governo para resolver hoje. Sim. Ariel e eu saímos juntos do quarto. Os 2 cavaleiros que guardavam a porta fizeram uma reverência para nós. Na verdade, não apenas os guardas. Todos por quem passamos enquanto caminhávamos pelo corredor pararam e fizeram uma reverência. Isso era poder. Se eu dissesse a um deles que não gostava da maneira como se curvavam, eles se ajoelhariam, brancos como um lençol. Se eu lhes dissesse para lamberem minhas botas, talvez o fizessem. Eu não faria nada disso, é claro, mas era ótimo estar em uma posição em que eu podia fazer isso. O primeiro trabalho do dia era um problema que havia surgido durante a noite. Ninguém havia corrido para nos acordar, portanto, provavelmente não era urgente. Nós levaríamos 2 horas para resolver o problema e depois nos encontraríamos com o chefe da Ordem dos Cavaleiros antes do almoço. Depois de comermos, tínhamos audiências com nobres que tinham compromissos. À tarde, talvez eu analisasse algumas petições. Seria bom se eu pudesse fazer planos para as férias também. Eu queria ter um bebê com Ariel em breve, e gostava do meu papel de garanhão. Vossa Majestade. Naquele momento, o capitão dos cavaleiros veio correndo até nós. Ele se ajoelhou diante de mim e declarou: o cavaleiro que foi matar os monstros na Floresta Oriental voltou à beira da morte. Antes de morrer, ele deseja falar diretamente com o Senhor, Majestade. O quê? Monstros na Floresta Oriental. Será que isso aconteceu? Não recebemos esse relatório, comentou Ariel. Certo, sim. Este cavaleiro está morrendo por causa de Vossa Majestade. Eu lhe peço, esteja com ele em suas últimas horas. Você não precisa ir, querido, disse Ariel, desinteressada. Mas não era como se eu tivesse coisas mais importantes para fazer. Não, eu vou vê-lo. O último desejo de um cavaleiro que lutou por seu país. Eu poderia pelo menos ouvi-lo. Eu poderia me lembrar de seu nome. Com esse pensamento, corri para a sala de audiência. Ariel parecia irritada, mas se acalmou rapidamente e me seguiu. Nossos súditos estavam reunidos na sala de audiência. O Duque Notus, o Duque Boreas, o Duque Eurus, o Duque Zepeuro e outros, os quem são quem, os VIPs, as estrelas da nobreza de Azura. Todos estavam em volta de um homem que aguardava em um tapete de veludo vermelho. Ele estava deitado em uma maca, coberto por um cobertor. Eu conhecia seu rosto. Era o Paul. O que Paul estava fazendo aqui? Ah, é isso mesmo. Quando Paul soube que eu havia me tornado rei, ele veio direto para cá para se comprometer a meu serviço. Apesar de não se dar bem com a família Notus, ele até se ajoelhou diante deles. Como cavaleiro, ele se esforçou para me proteger. Oi, Rude, disse ele. Ele levantou a mão casualmente, como se não o estivesse machucado. Pai. Eu disse. Soube pelo capitão que você expulsou os monstros. Monstros? Do que você está falando? Ao ver minha confusão, Paul deu um suspiro paciente. Não é por isso que estou aqui, disse ele. Estou pedindo para você me dizer. Eu me interrompi com um suspiro quando Paul tirou o cobertor de cima dele. Suas pernas haviam desaparecido. Ele falou com calma, apesar do ferimento fatal e sangrento. Vamos continuar de onde paramos, disse ele. Abri meus olhos. Eu tinha tido um sonho ruim. Um pesadelo. Parecia que eu não tinha tido nada além de pesadelos nos últimos dias. Amor. O que é de errado? Disse a mulher ao meu lado, limpando o suor da minha testa com a mão. Ela tinha curvas amplas e um sorriso precoce. Minha esposa, Aisha. Ela e eu tínhamos, como acabamos nos casando novamente. Ah, é isso mesmo. Ok, então estávamos no banho e eu não consegui me conter. Ela estava sempre flertando comigo,
e a cada ano seu corpo ficava mais. Mas espere. O quê? Ei, o que é de errado? Perguntou ela. Ah, agora que estamos casados, devo continuar a chamá-lo de meu irmão mais velho? Acho que agora é tarde demais para parar. Você é mesmo um pervertido, irmãozão. Eu não o respondi. Paul estava atrás de Aisha. Ele estava sentado em uma cadeira e não tinha pernas. Ele nos observou e me deu um sorriso malicioso. Não adianta. Eu já peguei você, ele sussurrou. Você já entendeu isso, certo? Eu tinha entendido isso. Oh. Certo, sim. Eu tinha começado a descobrir a razão por trás dessa série de pesadelos. Essa sensação de que algo estava errado. Eu acordava várias vezes, e todas as vezes era um sonho. Isso também foi um sonho. Você finalmente percebeu? É tudo o Rei Abissal Vita. Essa farsa acabou. Rei Abissal. Sim. Rei Abissal Vita. Agora eu me lembrei. De repente, eu estava de volta ao meu quarto, meu escritório em uma grande casa na cidade mágica de Sharia. Minha escrivaninha estava repleta de diários e tratados mágicos e, na prateleira, havia uma placa de pedra gravada com um círculo mágico e uma estatueta meio acabada. Eu estava de pé no meio da sala, enquanto Paul estava sentado na cadeira de estudos. Eu não sabia dizer, pois ele estava sentado, mas provavelmente não tinha pernas. Paul estava morto, afinal de contas. A Hidra Manatita havia arrancado suas pernas nas entranhas do labirinto de teletransporte no continente Begarit, e ele havia morrido. Por causa de meu erro. Você é o Rei Abissal Vita? Perguntei. Paul revirou os olhos para mim. É claro que não sou, disse ele. Se eu fosse o Rei Abissal Vita, você acha que eu teria acordado do seu sonho? Ah, sim. Ele tinha razão. O Rei Abissal Vita está encurralado, ele me disse. Ok, claro, mas o que você é? E, agora? Você esqueceu o rosto do seu pai. Quero dizer, já faz muito tempo que você morreu. Puxa, que frio. É bom que você não tenha se esquecido, disse Paul, depois sorriu. Aquele sorriso era exatamente como o Paul de que eu me lembrava. Só de olhar para ele, senti um nó na garganta. Ah, droga, eu ia chorar. A expressão de Paul ficou imediatamente séria e ele olhou para a porta atrás de mim. Eu persegui o Rei Abissal Vita até aqui. Há algo que parece errado nesta casa. Encontre-o e destrua-o. Esse é o núcleo do Vita. Entendi. Eu não sabia quem era esse Paul, mas ele não era um inimigo. Pelo menos eu pensava assim, apesar de não ter nenhuma base ou evidência. Isso poderia até ser um esquema do Rei Abissal Vita, mas se não fosse por Paul, eu teria ficado preso em sonhos felizes para sempre. Resolvido, saí do escritório e entrei em um corredor familiar. Esta era a minha casa na cidade mágica de Sharia. Eu a havia comprado quando me casei com Sophie. A mansão onde eu havia encontrado uma boneca estranha quando a explorei com Zanoba e Cliff. Depois, trouxe minhas irmãs mais novas para morar comigo, casei-me com Roxy e com Eris. Minha casa dos sonhos, onde eu vivia com minhas 3 esposas. Eu sabia que isso era real. Meus pensamentos ainda estavam confusos, mas eu podia me agarrar a esses fatos. Passei pelo corredor e entrei na sala de estar, onde Lilian estava limpando. Mestre Rudeus, disse ela, limpando uma mesa ao lado da lareira com um pano. Há algum problema? Não. Desculpe-me, mas sempre deixo você para fazer toda a limpeza e outras coisas. Lilian me encarou com surpresa por um momento, mas depois sorriu maliciosamente. Já que mencionou isso, Mestre Rudeus, você poderia pelo menos arrumar seu escritório. Não sei se está tudo bem para mim tocar em tantas coisas em seu quarto. Ah, eu cuido disso. Nada parecia errado aqui. Lilia parecia ser ela mesma. Ela não estava falando sério sobre lutar ou querer que eu limpasse tudo. A provocação era sua maneira de demonstrar afeto. Mesmo que Lilia não soubesse o que era permitido tocar, Aisha sabia. A propósito, onde estão todos?
A senhorita Norn está na escola, e Aisha está aconselhando no grupo mercenário. Nada parecia errado ali. Ela não mencionou minhas 3 esposas porque, nesse mundo, Sylphie, Roxy e Eris não existiam. Por alguma razão, eu tinha certeza de que era esse tipo de mundo. Portanto, nada parecia errado. Era uma contradição, talvez, mas não parecia errado. Não era a Lilian que eu estava procurando. Ok, obrigado, eu disse e saí da sala de estar. Fui até a porta da frente, mas lá também não havia nada de errado. Apenas o casaco da Roxy e a espada de treinamento da Eris estavam faltando, mas a Roxy e a Eris não existiam. Isso era normal. Saber o que parece errado é complicado. Em última análise, isso era subjetivo, você não encontraria uma sensação de erro por aí. Eu estava observando atentamente, mas não era muito bom nessas coisas do tipo detectar a diferença. No início, eu não sabia como responder quando Sophie ia ao cabeleireiro, depois voltava para casa e dizia, Rudy, você notou algo diferente em mim hoje? É verdade que Sophie não falava muito esse tipo de coisa. De qualquer forma, parecia que eu teria que me dedicar e fazer anotações para descobrir a intenção do meu adversário e o que parecia errado aqui. Fui até a sala de jantar. E fiquei ofegante. Eu a encontrei. A coisa que parecia errada. Isso não é justo? Pensando bem, todos os sonhos tinham sido a manifestação do que eu acho que se pode chamar de fantasias minhas, pensamentos desejosos que passaram pela minha cabeça. O mundo onde eu nunca tive disfunção erétil e as coisas estavam indo bem com a Sarah. O mundo em que Linnea curou minha disfunção erétil e nos casamos. O mundo em que a beleza angelical Ariel e eu nos apaixonamos, e então me tornei rei. O mundo em que as coisas aconteceram entre mim e Aisha. Eu nunca havia fantasiado explicitamente com essa última, mas não podia negar que ela poderia ter um certo apelo subconsciente. Ela era minha irmã mais nova, então eu não me excitava muito com ela, mas isso não significava que eu não soubesse que ela era objetivamente atraente. Em outra situação, eu poderia ter me interessado. A questão é que todos eles eram mundos feitos para me servir. Nada parecia errado. Em cada mundo, eu nem sequer havia sentido que algo estava errado até me deparar com uma contradição óbvia. Esta casa era diferente. Paul estava aqui desde o início, e eu tinha minhas lembranças. Foi assim que eu soube o que estava errado no momento em que a vi. Oh, Rudy, você está em casa. Você chegou cedo hoje, disse Zenith enquanto preparava a comida. Os jogos americanos estavam na mesa para toda a família, com pratos e xícaras. Eu não disse nada. O que é de errado? Você parece preocupado. Ah, é verdade. Você chegou cedo em casa, então está perfeito. O problema é que... Tadá. Ela parecia bem. Era um pouco mais velha do que a Zenith de que eu me lembrava, mas, fora isso, era a mesma mãe alegre de que eu me lembrava quando morávamos em Fitoa. Você já é adulto, Rudy, mas não ouvi nada sobre romance. Então saí e encontrei uma parceira para você. Declarou Zenith, mostrando-me uma pintura de uma mulher em um quadro, uma foto casamenteira. Eu conhecia a mulher do quadro. Tinha certeza de que ela trabalhava na Guilda dos Magos, a 4ª filha de uma família nobre de Hanoa. Ela tinha mais talento para a magia do que suas irmãs, por isso havia se matriculado na Universidade de Magia, mas, enquanto estava lá, sua família entrou em ruína. Sem poder voltar para casa, ela se juntou à Guilda dos Magos. Ela está na mesma guilda que você. Quando eu disse que estava procurando uma noiva para você, Rudy, ela pareceu entusiasmada. Não parece que você ficaria feliz com um casamento arranjado. Bem, achei que isso era uma questão de gosto, então conversei com ela, e ela não pareceu totalmente contrária. Ela parecia muito feliz. Se Zenith não tivesse acabado daquele jeito no labirinto de teletransporte, se eu não tivesse me casado com Sophie ou Roxy, se eu não tivesse tido nenhum outro romance, aposto que Zenith teria começado a se intrometer em minha vida amorosa. Se eu aceitasse,
Ela ficaria muito feliz como uma colegial que faz suas bonecas se beijarem e apressar as coisas. Se Sophie morasse perto de mim, ela poderia ter feito tudo o que pudesse para juntar Sophie e eu. O que você acha, Rudy? Ela não é bonita. Você vai conhecê-la. Está bem, eu disse. Isso é ótimo. Tudo bem, vou falar com eles primeiro. Ela suspirou. Eu me preocupo com você. E a Aisha é a mesma coisa. Nenhum de vocês tem instinto para esse tipo de coisa. A Norrin é a única que tem alguma sorte nesse departamento. Sim, isso é verdade. Eu pensei que, como filho do Paul, você seria insaciável. É porque você é muito cauteloso com as garotas. Zenith disse, depois voltou a colocar a mesa. Eu também sou seu filho, mãe. Fiquei congelado, com a magia concentrada em meu dedo enquanto apontava para Zenith. Minha mão estava tremendo e as lágrimas ameaçavam escorrer pelo meu rosto. Eu não conseguia fazer isso. Zenith saiu da cozinha. Alguns dias se passaram. Paul estava no escritório o tempo todo, sem as pernas. Ele me disse, você descobriu o que está errado? Então, apresse-se e destrua-o, em um tom parecido com o que ele usava quando estava vivo. Quando eu lhe disse que Zenith era a fonte do problema, ele não disse mais nada. Neste mundo, eu era um mago que pertencia à Guilda dos Magos. O mesmo cenário de quando eu estava com Linnea. A única diferença era que Zenith havia sido resgatada sã e salva. Paul estava morto. Compramos a casa quando Norrin e os outros vieram para a Cidade Mágica. Era para ser um lar para todos quando Paul voltasse. Eu trabalhava na Guilda dos Magos e, à noite, voltava para casa para jantar com minha mãe e minhas irmãs. Se, em minha vida terrena anterior, eu tivesse saído de meu isolamento e conseguido encontrar um emprego, minha vida poderia ter entrado nesse tipo de ritmo. Foi assim que o tempo que passei aqui me fez sentir. Meu futuro noivado também estava progredindo. Nosso encontro havia ocorrido sem problemas. Talvez pelo fato de termos trabalhado juntos e sabermos um pouco mais um sobre o outro, os preparativos foram bem rápidos. Ela me conhecia desde seus dias na Universidade de Magia e, desde então, gostava um pouco de mim. Eu não me lembrava disso, mas, aparentemente, uma vez ela foi cercada por alguns caras duvidosos. Eu a socorri. Ela parecia quieta e simples, mas era inteligente, sensata e observadora. Talvez lhe faltasse um pouco de atratividade como possível parceira romântica, mas como possível esposa ela era perfeitamente adequada. Depois de nos encontrarmos pela primeira vez, saímos em 2 encontros. No terceiro, eu a pedi em casamento. Ela aceitou. A Zenith quase entrou em um festival quando eu lhe contei. Depois disso, os preparativos para o casamento foram feitos em ritmo acelerado. Tivemos a sorte de ter uma casa com muitos cômodos não utilizados. Não foi um problema trazer minha noiva para casa, e ela se mudou imediatamente. Mais do que qualquer outra coisa, era o que Zenith queria. Ela falou para Lilia sobre como quando a noiva de Rudy chegar, faremos isso e aquilo juntas. Na noite anterior ao casamento, Zenith e Lilia estavam muito animadas. Norrin e Aisha se juntaram a elas por um tempo, mas acabaram ficando entediadas e foram para a cama. Fiquei com as duas até que Lilia adormeceu. Ela havia bebido um pouco demais. Sem mais ninguém para se gabar, Zenith continuou a se deliciar com as bebidas, falando sobre como eu era quando criança e coisas do gênero. Do nada, ela disse, parece que estou tirando um peso dos meus ombros. Eu era um fardo para você. Não, não é isso que quero dizer. Você sempre cuidou de nós depois que Paul morreu no labirinto de teletransporte, Rudy. Eu sou sua mãe. Eu não deveria estar sendo cuidada, quero dizer. Eu deveria estar cuidando de você. Eu queria poder. Estou vendo. Rudy, quando você se casar, se sua esposa estiver de mau humor ou se houver coisas de menina que você não entenda, venha me perguntar, disse Zenith. Ela acariciou os cabelos de Lilia, que dormia ao seu lado, parecendo um pouco envergonhada. Tenho certeza de que Paul teria sido capaz de dizer melhor, mas sou sua mãe.
Então sei que posso lhe dar conselhos também. Eu não disse nada. Rude, olá, o que está acontecendo? Percebi que lágrimas estavam escorrendo de meus olhos. Todos os sonhos que Vita havia me mostrado eram felizes. Esse não era diferente. Se eu não tivesse me lembrado, poderia ter vivido uma vida feliz aqui. Em um mundo sem Eris e sem Siofir, eu ainda seria virgem, então me casaria com minha primeira namorada. Minhas irmãs ficariam enojadas e Zenith me repreenderia. Eu passaria por altos e baixos, e, pouco a pouco, eu cresceria. Era bem possível que eu estragasse tudo de forma espetacular e nos divorciássemos, mas mesmo assim, nesse mundo, minha família viveria uma vida feliz, sem precisar de nada. Eu sabia disso. Eu sabia em minha alma que seria assim. Esse tinha de ser o último ato de resistência de Vita. Ele estava fazendo isso na aposta de que, embora eu soubesse que era um sonho, eu não o destruiria. E ele teria certeza de que, enquanto assumisse a forma de Zenith, eu não o destruiria. Durante todo esse tempo, eu estava esperando e observando. Vi Zenith sorrindo como costumava fazer. Pensei que talvez não houvesse problema em ficar assim. Era verdade. Eu não podia matar Zenith. Mas o Vita. Eu já havia me lembrado. Eu me lembrava das pessoas que não estavam aqui, Siofir, Roxy e Eris, as crianças bobas que tivemos juntos. A família feliz e insubstituível que eu tinha dado tudo de mim para construir. A coisa mais preciosa que eu tinha. Zenith não era como Paul. Ela estava em um tipo de estado vegetativo, mas não estava morta. Eu já sabia de tudo isso. Obter uma resposta direta pode ser difícil, mas, por meio da criança abençoada, eu poderia até mesmo pedir conselhos a ela quando Siofir estivesse de mau humor, ou Roxy estivesse de mau humor, ou Eris explodisse comigo. Zenith não conseguia mais sorrir, mas eu sabia que ela ficaria muito feliz em me dar conselhos. Então, isso acabou. Esse sonho no qual eu queria ficar submerso para sempre. O sonho de uma Zenith alegre e gentil. Encarei Zenith, estendi a mão e toquei seu rosto. Obrigado por tudo, mamãe. Em seguida, disparei um canhão de pedra de potência máxima contra ela. Senti-me como se tivesse tido um sonho devastador. Que diabos aquele idiota de Vita me mostrou, pensei. Não senti raiva. Provavelmente porque o sonho final tinha sido muito gentil. Em vez disso, me senti em paz. Estranhamente tranquilo. Olhei em volta e vi que estava em uma sala desconhecida sem porta. 3 cadeiras estavam dispostas dentro dela. Não havia outros móveis no quarto, mas parecia bagunçado de alguma forma. O ambiente me lembrava meu próprio quarto. Como se tivessem tirado a média do meu quarto de quando eu estava vivo e do meu escritório atual. Eu estava sentado em uma das cadeiras. À minha frente havia 2 pessoas. Ou seriam animais. O primeiro era um esqueleto. Ele usava uma coroa e estava coberto de sujeira preta. O outro era uma gosma. Provavelmente. Era uma massa azul em forma de gelatina, sentada em uma cadeira. Pelo menos, parecia que estava sentado. É um prazer conhecê-lo. Sou o Rei Abissal Vita, disse o slime. Esse slime azul e translúcido era sua verdadeira forma. Você é o Vita? Perguntei. Muito bem, quem era o esqueleto, então? Não era o Paul, com certeza. Eu não me lembrava em que estado os ossos de Paul estavam, mas aquela coroa não combinaria com Paul. Suponho que perdi nossa luta, disse o slime com o ar solene, eu não sabia onde estava seu rosto. Tive que confiar em seu tom de voz. Ele disse que havia perdido. Isso significava que estávamos lutando, embora fosse difícil determinar como. O que eu fiz para escapar daquele sonho foi um tipo de batalha, eu acho. Então você usou algum tipo de magia de ilusão para me dar visões? Ele me fez sonhar. Sonhos incrivelmente felizes. Se eu não tivesse percebido, eles teriam durado para sempre. Sim, eu previ possíveis futuros com base em suas memórias e as misturei com seus desejos. Foi uma alucinação de alta qualidade. Magia de ilusão. Suponho que isso deve ser possível.
futuros possíveis. Apesar de tudo isso, havia muitos buracos nessas ilusões quando eu olhava para trás. Mundos sem Sophie, Roxy ou Iris, onde Paul, que estava morto, continuava aparecendo. Você tem uma libido muito forte, então isso facilitou as coisas. Estou celibatário no momento, admiti. Isso foi constrangedor. Eu tinha estado com Sarah, Linnea, Ariel e Aisha. Admito que poderia estar mentindo se dissesse que não sentia nada por nenhuma delas, exceto pela Aisha. Não há nada lá. Eu não disse nada. Meu amor por minhas esposas e minhas lembranças de Paul romperão a ilusão. É isso mesmo? Eu já havia visto esse tipo de magia de ilusão em minha vida anterior. Ou melhor, eu sabia o que tinha aprendido com os mangás. A questão é que eu conhecia as formas típicas de rompê-la. Talvez minha mente subconsciente tenha usado esse conhecimento. Houve uma pausa, então Vita disse: Não, não seja ridículo. Você foi totalmente enganado pela ilusão. É verdade que o domínio da ilusão sobre você era mais fraco devido à natureza única de sua psique, mas, uma vez que você foi levado tão longe, não é possível escapar. Eu estava perplexo. Então, por que a ilusão se rompeu? Perguntei. Por causa, disse Vita, disso. Ele apontou para o esqueleto. Ele se sentou ereto em sua cadeira. O que é isso? Por favor, não se faça de bobo. Você previu que iríamos batalhar, por isso estava pronto desde o início, não é? Com o anel de osso de rachos, meu nêmesis. Agora que penso nisso, é por isso que você tirou o anel de disfarce de forma tão ostensiva na frente de Ruigerd, para esconder o anel em sua mão esquerda. O anel de osso de rachos. Eu não me lembrava de ter trazido algo assim. Espere, o deus da morte Rachos. O anel do deus da morte. Aquele que Randolph me deu. É isso mesmo, eu o estava usando. O anel de osso de Rachos foi criado pelo deus da morte Rachos com o objetivo de me matar. Ele assume a forma da pessoa falecida em quem o usuário mais confia para quebrar a ilusão e, em seguida, encurrala o ilusionista tirando seus esconderijos. No entanto, ele só é ativado para usuários que tenham uma pessoa de confiança. Pessoa de confiança. Em outras palavras, o aparecimento repentino de Paul no sonho foi obra do anel de osso. Era verdade, o choque da aparição de Paul me forçou a confrontar o fato de que nada daquilo era real. Depois que percebi que estava sonhando, ele me deu as dicas de que eu precisava para encurralar Vita. Não era magia de ilusão desleixada da parte de Vita. Parece que fui um pouco desdenhoso em minha avaliação de você. Eu também esperava que as coisas fossem melhores no final. Ah, bem. Ninguém me disse que você era o tipo de homem sem coração que levantaria a mão contra a própria mãe. Eu não esperava um ataque como esse. Também não tinha a intenção de esconder o anel. Na verdade, eu estava muito indeciso. Eu queria passar mais tempo com Zenith enquanto ela estava saudável. Cheguei até a aceitar um casamento arranjado por causa dela. Depois do que ela me disse no final, não tive escolha a não ser me afastar. A verdadeira Zenith teria me dito para fazer o mesmo. Tenho certeza de que ela o faria. Eu cometi um erro. Disse Vita. Se eu soubesse, teria feito Ruigerd ameaçar você em vez disso. Por que você não fez isso? Ruigerd estava pensando em se juntar a você, mesmo que isso significasse deixar a aldeia dele para morrer. Entrei em pânico. Ruigerd. Você estava desprevenido, então pensei que tudo correria bem. Nunca imaginei que você tivesse um plano para me enfrentar, ou que tivesse preparado uma armadilha para me prender. Foi totalmente sem intenção. Quase senti que deveria me desculpar ou algo assim. Talvez Orsted ou o deus da morte Randolph tivessem previsto algo assim. Seria bom se Orsted pelo menos tivesse me dito como lidar com isso com antecedência. Para ser justo, ele me disse para usar o anel. Então, talvez ele tenha ficado quieto sobre o resto. Eu poderia imaginá-lo pensando, ele só precisa usar o anel para que funcione. Então não vale a pena se preocupar com o Rei Abissal. Ele poderia ter explicado isso.
E se outra pessoa tivesse acabado possuída? Para ser justo, essa não foi a primeira vez que Orsted deixou de transmitir mais do que as informações mínimas, nem a primeira vez que deixei de pedir mais. O orgulho vem antes da queda, eu acho. De fato, sim, disse Vita com tristeza. Ele se encolheu diante dos meus olhos, como se sua força estivesse se esvaindo rapidamente. Ao lado dele, o esqueleto se desfez lentamente. A pessoa morta em quem eu mais confiava. Era isso que Paul era para mim? Depois de reinar por séculos como o rei mais poderoso da história dos Slimes, nunca imaginei que as coisas terminariam assim. Muito bem, atoleiro Rudeus. Como eu deveria responder a isso? Eu não tinha previsto isso. Deveria lhe dizer que foi sorte. Bem, talvez não tenha sido sorte. Eu tinha ido ver Randolph por minha própria vontade. Pensei em dizer a ele que você não pode se considerar o rei mais poderoso de todos os tempos, mas abandonei essa ideia. Havia algo que eu precisava lhe perguntar. Eu tenho uma pergunta. Você é um discípulo do Hitogami? Sim, eu sou. Estou em dívida com ele. Ele me ajudou a escapar das garras do deus da morte Rachos e me mostrou o caminho para o inferno no continente divino. Só sobrevivi até agora graças a ele. Mas depois fui embora, e veja onde isso me levou. Acho que foi o destino. Vita foi ficando cada vez menor. Quando chegamos a essa sala, ele tinha o tamanho de uma pessoa, mas agora tinha apenas o tamanho de um punho. Deixe-me lhe dizer uma última coisa, Rudeus, disse ele. Eu esperei. O Hitogami é terrível, mas há muitos como eu que depositam sua fé nele simplesmente porque ele os salvou. Vita agora tinha o tamanho da ponta de um dedo. Enquanto isso, o esqueleto se desfez em pó e foi embora. Esperei. Os outros discípulos. Eu gritei, mas minha consciência se esvaiu. Meus olhos se abriram. Senti-me bem acordado. Eu me lembrava de tudo, dos sonhos e da conversa do quarto no final. Urgue. Fui tomado por uma dor aguda no estômago e senti vontade de vomitar. Breargue. Gemi, curvando-me de quatro enquanto vomitava um líquido pegajoso. Ele era azul. O líquido azul escorreu pelo chão, misturado com o suco gástrico e o jantar da noite anterior. Esse era o cadáver do rei Absolvita. Naquele momento, senti uma sensação estranha em minha mão esquerda. Removi minha manopla e o anel do deus da morte caiu no chão em pedaços. Ele afundou em meu vômito com um som de esmagamento. O anel havia se quebrado. Acho que isso confirmou a história de Vita. Ao entrar em meu corpo por vontade própria, Vita havia cometido suicídio por meio do anel do deus da morte. Coitado. Essa foi uma decisão ruim da parte de Vita, de fato. Se ele tivesse assumido o controle de mim, o Hitogami teria praticamente vencido. Não haveria nada que eu pudesse fazer para impedir isso. Foi uma coincidência, ou talvez eu devesse chamá-la de destino, que o deteve. Afinal, o anel de osso de Rachos não servia apenas para fazer Kishirika falar. O próprio Randolph talvez também não soubesse o verdadeiro poder do anel. Ah, claro, eu disse, olhando em volta. E quanto a Ruigerd? Eu estava dentro de um prédio. Este piso, estas paredes, este layout, eu conhecia este lugar. Era a casa de Ruigerd. Considerando o que havia acontecido, talvez Ruigerd tenha me carregado até aqui depois que Vita pulou dele para mim? Estava claro lá fora. Quantas horas haviam se passado? Decidi que a limpeza do vômito poderia esperar até que eu o encontrasse. Ruigerd? Eu chamei, mas o dono da casa não respondeu. Talvez ele tenha saído. Ou talvez houvesse outro motivo. Por enquanto, eu examinaria meus arredores. Eu precisava ver o que estava acontecendo. Eu me sentei. Logo em seguida, encontrei Ruigerd. Ele estava deitado no chão, do outro lado da lareira. Rui, comecei, mas depois parei, sem palavras. O rosto de Ruigerd estava cinza e ele estava ofegante, tremendo violentamente enquanto se agarrava a si mesmo. Oh, isso foi ruim. Isso me fez lembrar de algo que ele havia dito.
Se o rei Absalvita morrer, suas ramificações também morrerão. A aldeia será engolida pela praga novamente. Portanto, Rungerd estava nesse estado porque a praga. O rei Absalvita não havia morrido em silêncio. Sim, o que ele fez foi mais do que um suicídio inadvertido. Foi um atentado suicida.